O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então, mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que, de fato, ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas? É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, presentes nesta celebração, você que participa, celebra conosco aí da sua casa, juntamente com a sua família. Como é importante nós nos reunirmos, mesmo um tanto distantes, neste tempo de pandemia, mas caminhando para a unidade que é Cristo, que é a cabeça da igreja, a cabeça de todos nós, ouvirmos a palavra de Deus e como é que Deus age, sem fazer acepção, sem excluir. Basta ter um coração bom, um coração capaz de sentir com, um coração de compaixão. E é isso que acontece com Ciro, rei da Pérsia. Um rei que adorava deuses falsos, mas não era um homem ruim. O povo de Israel, exilado na Babilônia, sofrendo, e aí então Deus envia a sua própria palavra, oráculo do Senhor, através do profeta Isaías, a esse homem, rei da Pérsia, Ciro. E ele então tira o povo da escravidão e devolve o povo novamente à pátria. A pátria do povo de Israel. E aí está para nós um grande sinal de Deus e como é que Deus age através de um rei pagão. E ele deixa-se tocar pela palavra de Deus. E é preciso então que nós também deixamos-nos tocar pela palavra de Deus. Deus nos fala, Deus nos comunica. Mas às vezes pensamos tão alto nas supremacias, nos poderes, e temos então dificuldades para perceber a voz do Senhor nas pequenas coisas, nos detalhes da vida, no cotidiano existencial. Mas a palavra de Deus também nos convoca a olhar o nosso interior.
a olhar o nosso coração, a nossa vida. Como é que nós estamos nos observando? Nós precisamos sempre olhar em 3 dimensões, para que a gente julgue menos, condena menos e torna-se mais santo diante de Deus. Primeiro nós temos que nos olhar. Isso não é narcisismo, não é egocentrismo, não, ou seja, autoadoração, autoendeusamento, não é para essas finalidades, não. É para nos ver como é que nós estamos, como cristãos, como povo de Deus. Ver nossos pecados, nossas falhas. Portanto, é preciso que nos analisemos. Depois é preciso que nós saiamos de nós mesmos e olhamos o outro, não no sentido de reparar, criticar, condenar, não é disso que se trata. Mas entender também as fraquezas alheias, para poder perdoar. E numa terceira dimensão, aí sim, nós vamos nos olhar, tanto na dimensão individual quanto coletiva, como é que nós estamos diante de Deus. Nós gostamos muito de fazer o contrário. Primeiro a gente olha como é que a gente está com Deus, né? Porque isso é bom, é fácil, né? A gente fala, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Isso é prazeroso. Não é difícil. Mas quando nós descobrimos que nós chegamos a Deus pela via da horizontalidade, para depois estarmos diante de Deus e nos ver diante dele, aí aperta um pouco, porque nós temos que nos encarar com os nossos defeitos, primeiro, em vez de olhar os defeitos dos outros. Depois nós temos que olhar o outro no sentido, olhar de Deus. E depois, nós e Deus. E nós mostramos para o mundo, para a sociedade, que amamos a Deus, na medida em que nós também nos esforçarmos para amar a todos. Não o amor qualquer, o amor das esquinas, não. O amor que não se espera nada em troca. É o amor gratuito. O amor de Deus que deve ser estimulado em cada um de nós. São Paulo, na segunda leitura hoje, escreve à comunidade de Tessalônica e elogia os tessalonicenses. É uma comunidade modelo, porque observam as 3 virtudes e praticam teologais: a fé, a esperança e a caridade. A fé é aquele dom que vem de Deus que deve ser estimulado em nós, que está ligada também à esperança. Quem tem fé tem esperança em Deus. E nós, a igreja, vivemos um tempo bastante propício para isso, um tempo de pandemia, e nós esperamos em Deus, sem dispensar a nossa responsabilidade, sem dispensar a sabedoria humana, a ciência, porque Deus está também iluminando os cientistas, a própria ciência. A ciência é obra de Deus. E a esperança nos impulsiona, nos leva, porque nós sabemos em quem confiamos. Deus mesmo, revelado em Jesus Cristo, na ação do Espírito. E a caridade. A caridade é o amor, é a doação. Doar um pouco da gente para que a outra pessoa possa se sentir melhor. É fundamental, é importantíssimo que nós nos olhemos também nessa dimensão da caridade.
E quando falamos em caridade, logo vem à nossa mente dar alguma coisa de material para as outras pessoas. Um alimento, claro que isso é importante. Uma cesta básica, claro, muito importante, ainda mais num tempo difícil como vivemos. Comprar um remédio para alguém, claro, muito importante, tudo é caridade. Mas a caridade é mais ampla. A caridade nos conduz também a sermos misericordiosos, termos compaixão, exercitar as virtudes da paciência, da tolerância, do equilíbrio em meio à sociedade. Quantos desequilíbrios nós cometemos e vemos outros cometer socialmente? Então, a caridade é isso também. E se assim funcionasse, viveríamos uma harmonia social, familiar, individual. Seria maravilhoso. E a palavra de Deus vem justamente para nos orientar nesse sentido. E nós, a igreja, já fazemos isso e podemos melhorar. Todas essas virtudes teologais nós já praticamos. Não porque somos melhores, mas porque a nós foi oferecida palavras que nos orientaram a partir da palavra de Deus para viver tudo isso da melhor maneira possível. Portanto, temos obrigação de viver melhor essas virtudes em nossas relações humanas. O cristão tem que diferenciar socialmente, não para ser prepotente ou se achar melhor, não, mas porque nós temos algum conhecimento da palavra de Deus. E no evangelho que nós ouvimos, que já o ouvimos muitas vezes, Jesus está então diante da malícia, da maldade dos fariseus, aqueles que são mandados por eles, os interlocutores, e que vão até Jesus para elogiar Jesus. Olha, sabemos que o Senhor não deixa ser influenciado por nada e nem por ninguém, mas já estão trabalhando para que Jesus seja influenciado por eles. Olha a malícia. Jesus ouve e os chama de hipócritas. Ou seja, vocês são mascarados. Nada a ver com agora nós usando máscaras, né? É outra questão. Nós usamos máscara agora porque estamos mediante uma crise sanitária, né? Doença, é outra coisa. Eles eram mascarados, porém não estavam com máscara, fingidos. E aí Jesus, mediante a pergunta deles, é lícito ou não pagar o imposto a César? Tibério era governador, na época de Jesus, delegado também por César. E aí, Jesus pergunta, onde está a moeda? E eles levam. E lá estava o retrato e a inscrição de César, não é? E aí Jesus responde, olha, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles então saem quietos, porque não esperavam essa resposta de Jesus, porque eles queriam colocar Jesus numa emboscada. Se Jesus respondesse, não pode pagar imposto a César, é corrupção, está errado. Jesus estava indo contra o império, uma grande potência. Se Jesus falasse assim, não, paga, Jesus então é a favor. Jesus não responde nenhuma das duas respostas que eles esperavam. Jesus responde, dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Mas o que Jesus quis dizer mesmo, o homem de Deus dá a si mesmo para Deus, entrega-se a Deus. Se vocês não são de Deus, vão dar a César o que quiser. Os que são de Deus não estão dispensados de pagar o imposto, mas se dão a Deus. Vocês não se dão a Deus porque não são de Deus.
Na verdade, é isso que Jesus queria dizer para eles, só que eles também não entenderam nada. Jesus está dizendo para eles que eles não têm como se oferecer a Deus, porque são maliciosos, gananciosos, maldosos, são pessoas más. Agora, os que são de Deus, indiferentemente do pagamento do imposto, doam-se a Deus, entregam-se à misericórdia, à compaixão de Deus. Nós devemos ser assim. Nós devemos ser dessa forma. O que é do Estado nós entregamos, mas o mais importante é nós, a moeda de Deus, isso sim, nos doarmos a Deus, não porque Deus é um possessivo, não é nada disso. Deus quer a todos, porque nos ama infinitamente. E por isso aqui envia seu Filho para nos salvar. O Rei, por excelência, que é dono do universo. O Rei eterno que aqui veio para nos salvar. E continua conosco na condição de tempo, nos falando, nos orientando, nos enviando. E hoje, como estamos no mês de outubro, dia da missão, como é que nós estamos exercendo a nossa missionariedade? Batizados, que fomos, povo de Deus, somos chamados a sermos missionários. Portadores e portadoras da Trindade que está em nós, somos chamados a ser porta-voz da mensagem salvífica, que é Jesus Cristo. Deus conosco, Deus com a gente, Deus que salva. De alguma forma, nós, como cristãos, devemos levar a palavra de Deus, ser porta-voz hoje da salvação, da esperança. Deus conosco. E você aí na sua casa, juntamente com a sua família que participa conosco, através das mídias sociais, também deve fazer a mesma coisa. Como é que você está exercendo a sua missão de batizado aí na sua família? E nós também. Será que nós, a começar com aquelas pessoas que estão mais próximas de nós, exercemos essa missionariedade? Depois, um pouco mais distante, com as pessoas que a gente convive, como é que nós testemunhamos a fé? Às vezes temos até vergonha, não precisa exagerismo, mas nós podemos testemunhar a fé em qualquer lugar. E testemunhar com uma postura correta, nada de exagero ou fundamentalismo, nada disso, mas firmeza na fé, para que os que não creem ou os que zombam da fé vejam em nós também uma certa semelhança com Jesus, de não ter muita saída mediante as argumentações que devam ser pautadas na própria palavra de Deus, para que assim nós sejamos hoje missionários. Mês de outubro, mês missionário, mas a missão é diária. De alguma forma, somos chamados a ser palavra de Deus itinerante no diário da nossa existência, onde é que a gente esteja, para que assim nós sejamos também hoje profetas do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.